Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Informamos que esta audiência pública virtual é transmitida pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e conta com tradução simultânea na língua brasileira de sinais. Solicita-se às autoridades participantes a gentileza de que, enquanto não estiverem fazendo o uso da palavra, mantenham seu microfone desativado, a fim de evitar interferências sonoras no decorrer dos trabalhos. Esta audiência pública objetiva colher sugestões para o aperfeiçoamento de minuta de resolução destinada a regulamentar os procedimentos adotados para o cancelamento do registro civil e do estatuto de partido político, e ainda para a suspensão da anotação de órgão partidário estadual, regional, municipal ou zonal, após o trânsito em julgado da decisão que declarar não prestadas as contas de exercício financeiro ou de campanha eleitoral. A minuta desta resolução foi disponibilizada previamente no sítio eletrônico do TSE. Compõem a mesa virtual desta audiência pública as seguintes autoridades: Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. Suas Excelências, os senhores membros do TSE, ministro Sérgio Banhos, relator desta instrução, ministro Carlos Mário Veloso Filho, ministro Carlos Orbach. Sua Excelência, o senhor membro auxiliar da Procuradoria-Geral Eleitoral, doutor Rafael Clautal. E o senhor presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB, doutor Eduardo Damian Duarte. Senhoras e senhores, tem a palavra Sua Excelência o senhor ministro Sérgio Banhos, relator desta instrução. Senhoras e senhores, boa tarde. Declaro aberta esta audiência pública virtual, que tem por objetivo a coleta de sugestões de aperfeiçoamento à minuta de resolução destinada a regulamentar os procedimentos a serem observados para o cancelamento do registro civil e do estatuto de partido político. A instrução trata ainda de suspensão da anotação de órgão partidário estadual, regional, municipal ou zonal, após o trânsito em julgado da decisão que julgar não prestadas as contas de exercício financeiro ou de campanha eleitoral. Essa instrução tem como base a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6032, bem como disposto no artigo 73 da Resolução TSE 23.604 de 2019. Agradeço a presença de todos, em especial aos integrantes da mesa virtual. Estima-se um período de até 2 horas para a apresentação das sugestões, podendo esse tempo ser eventualmente estendido. Os interessados previamente inscritos para o uso da palavra serão chamados a fazê-lo conforme a ordem de inscrições. As manifestações se destinam exclusivamente à exposição de sugestões e serão necessariamente precedidas da identificação de nome e instituição a que um inscrito representa, para fins de registro em nosso sistema. Para cada manifestação será concedido o tempo de 5 minutos, independentemente do número de sugestões apresentadas. Esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pelo canal Justiça Eleitoral no YouTube e permanecerá disponível para acesso posterior. Poderão ainda ser apresentadas sugestões por escrito até às 23h59 do dia 30 de junho. Recomenda-se que aqueles que se manifestarem oralmente neste ato também encaminhem suas considerações por escrito. As sugestões deverão ser encaminhadas por meio de formulário já disponibilizado no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral. Neste momento, eu, agradecendo a honrosa presença de Sua Excelência, passo a palavra ao estimado presidente desta Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. Meu querido amigo, ministro Sérgio Banhos, demais ministros presentes nesta audiência pública convocada pelo ministro Sérgio Banhos, a ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça e substituto aqui no nosso Tribunal Superior Eleitoral, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, ministro Carlos Mário Veloso Filho, ministro Carlos Orbach, senhor membro auxiliar da Procuradoria-Geral Eleitoral, doutor Rafael Clautal, senhor presidente da Comissão Especial
de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB, doutor Eduardo Damian. Eu abro com muito prazer e muita honra essa audiência conduzida pelo ministro Sérgio Banhos, que tem por propósito aperfeiçoar o texto da resolução que cuida do procedimento para o cancelamento do registro civil e do estatuto de partido político que tenha descumprido a legislação eleitoral nas hipóteses em que esta consequência é ali preconizada. A minuta abrange também a suspensão da anotação de órgãos partidários regionais ou municipais que tenham as suas contas anuais ou eleitorais consideradas não prestadas pela Justiça Eleitoral por decisão transitada em julgado. Nós estamos disciplinando um procedimento em decorrência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma questão muito importante em que todos nós estamos pretendendo conciliar a autonomia partidária, que é um importante valor constitucional, a representatividade dos partidos na sua percepção pela sociedade civil e os deveres de probidade para quem recebe e gere dinheiros públicos. Esta audiência e esta resolução não poderiam estar em melhores mãos do que as do ministro Sérgio Banhos, um aclamado advogado que se revelou notável juiz pela serenidade, pelo empenho, pela capacidade de articulação de posições coerentes que, no geral, conseguem aglutinar a maioria dos votos. Ministro Sérgio Banhos, eu, em seguida a essa manifestação, vou participar de uma audiência com a Federação Nacional dos Municípios, ainda a propósito de questões para as eleições de 2020, e somente por essa razão não vou poder permanecer, mas tenho certeza que será conduzida com brilhantismo por Vossa Excelência, na companhia dos ilustres ministros que acudiram à sua convocação. De modo que está aberta essa sessão de audiência pública e devolvida a presidência a Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente, pelas carinhosas palavras, e foi uma honra, um prazer tê-lo na abertura desse evento. Neste momento, prosseguindo, passaremos a ouvir as sugestões. Procedo à chamada dos oradores, como disse, segundo a ordem de inscrição. O primeiro inscrito é o doutor Luciano Del Castilho Silva, que tem a palavra por 5 minutos. Veja o que está acontecendo. Oi. O vídeo, tirou o vídeo. Oi. Excelentíssimo senhor ministro do TSE, Sérgio Banhos. Primeiramente, eu queria louvar a iniciativa de convocar uma audiência pública para se tratar de um tema tão relevante em um momento tão importante da vida nacional. Se discute muito eleições, pandemias, e no meio desse contexto todo inserido, a discussão acerca da destinação de recursos públicos para financiar as campanhas eleitorais e os partidos políticos. Então, se torna de suma importância a discussão acerca das sanções aplicadas a não só aos partidos, mas também aos gestores desses partidos que fazem uso desses recursos, que são de todos nós, e nada melhor do que se ouvir a comunidade jurídica que labora com esses temas no seu dia a dia para que se colha as melhores sugestões. E nesse sentido, excelentíssimo ministro, nós trazemos uma sugestão aqui do estado do Amapá, aqui do norte, de onde trabalhamos, no sentido de que se inclua, que haja uma adição à proposta de minuta já apresentada e disponibilizada no sistema, do qual tivemos acesso,
para que os partidos políticos não sejam, em última ratio, penalizados, sancionados exclusivamente. Né? Já existe previsão, né, normativa na Resolução 23.604, que trata das finanças dos partidos políticos, de responsabilização dos gestores, de seus dirigentes. E nós sabemos que existem contas que são desaprovadas, existem contas que são julgadas não prestadas e que existem determinações, né, da Justiça para a devolução de tais valores. E muitas das vezes o partido suporta sozinho essa sanção, essa obrigação de devolver. E no caso de contas julgadas não prestadas, a sanção ela se mostra tão gravosa quanto a extensão dos seus efeitos. Existe a previsão também na resolução que trata das finanças dos partidos, de que o partido que tem as suas contas julgadas como não prestadas, ele não levanta a sua situação de inadimplência enquanto não devolver tais recursos. E a nossa proposição é nesse sentido, de que uma vez verificada nos termos do artigo 50 da Resolução 23.604, de que o dirigente agiu com dolo, que ele malversou esse recurso, né, que ele aplicou de forma errada, não só de forma errada, mas com ânimos de aplicar de forma errada, que essa responsabilidade seja transferida para esse gestor, para que o partido não suporte essa sanção sozinho, já que ele tem, nesses casos, né, uma sanção de suspensão do recurso do fundo partidário, né, de diminuição do repasse, de uma redução em relação das irregularidades eventualmente encontradas na apuração da prestação de contas. Então, a nossa sugestão era que, nos moldes como se faz hoje com ente público, que tem uma situação de inadimplência no CADIM, por um convênio, por uma gestão de um convênio que foi mal gerido, que se aplique essas mesmas diretrizes aqui na Justiça Eleitoral, no que trata a suspensão da anotação, para que seja uma causa de exclusão da suspensão da anotação e que seja uma consequência a ser transferida para os gestores. A minuta de sugestão foi apresentada oportunamente no sistema, inclusive com uma redação já elaborada, e eu queria submeter essa sugestão a Vossas Excelências, que vão estar debatendo e encaminhando essa proposta de resolução da melhor forma possível. Agradeço a oportunidade, ministro Sérgio Banhos, e vamos continuar aqui acompanhando a audiência. Muito obrigado, doutor Luciano. Eu agradeço a colaboração e já passo de imediato a palavra à doutora Denise Goulart Schliemann, que tem a palavra. Boa tarde a todos, Sua Excelência, ministro Sérgio Banhos. É um prazer poder contribuir, uma vez mais, com o Tribunal Superior Eleitoral, aqui nas resoluções, e agora representando o meu tribunal, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. A nossa sugestão diz respeito ao artigo 54S da minuta que foi submetida à audiência pública, parágrafos 2º e 3º. O parágrafo 2º, ele prevê que, requerida a regularização de contas não prestadas, o processo que apura a aplicação da sanção de suspensão de anotação seja imediatamente suspenso, que haja a tramitação suspensa pela apresentação do requerimento de regularização. E no parágrafo 3º, há uma menção expressa a que, havendo a apresentação do requerimento de regularização de contas não prestadas, possa-se liminarmente levantar a suspensão de anotação partidária. Ocorre que a mesma resolução observa que, em relação ao requerimento de regularização de contas não prestadas, deve-se observar o rito das resoluções específicas, tanto de contas partidárias omissas, quanto para contas eleitorais omissas. E ambas as resoluções, a resolução 23.604
e a Resolução 23.607, aprovadas em dezembro de 2019, atribuem efeito suspensivo ao requerimento de regularização de contas não prestadas. Então, não nos parece que se afigure razoável e pode até mesmo aparentar alguma contradição atribuir pela mera apresentação do requerimento de regularização de contas não prestadas efeitos diferentes aos que este Instituto tem nas duas resoluções de contas partidárias e contas eleitorais. Em ambas essas resoluções, o requerimento não tem efeito suspensivo. As sanções são levantadas apenas após o eventual deferimento do requerimento de regularização de contas, recolhimento de valores devidos e cumprimento de sanções aplicáveis. Então, no procedimento específico para aplicar a suspensão de anotação partidária, não se entende viável que apenas a apresentação do requerimento gere tanto a suspensão da tramitação do processo quanto uma eventual concessão de medida liminar, revertendo já de forma imediata aquela sanção. Então, as nossas sugestões do TRE de Santa Catarina são no sentido de que, quanto ao parágrafo 2º, deferida a regularização das contas omissas e não apresentado o requerimento, o processo seja arquivado, e em relação ao parágrafo 3º, que expressamente se exclua a possibilidade de liminarmente levantar a sanção, para que ela ocorra de acordo com o que prevêem as duas resoluções de contas partidárias e de contas eleitorais, que este levantamento aconteça apenas quando houver a procedência do requerimento assim decidida e o recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das sanções aplicáveis. São essas, senhor ministro, as contribuições do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado, doutora Denise. Passo a palavra agora também de imediato ao doutor Alexandre de Pietra, que falará pelo Conselho Federal de Contabilidade. Com a palavra, doutor Alexandre. Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde, senhor ministro Sérgio Banhos, que preside esses trabalhos. Minha vida ficou mais fácil pela brilhante exposição da Denise, que simplificou e fez uma introdução ao que temos a dizer. Nosso assunto também é sobre o 54S da resolução que cuida do nascimento e da morte dos partidos. A nossa preocupação é no mesmo sentido e falo pela classe contábil. Sou advogado, mas também atuo como profissional da contabilidade. E nos parece, na prática do dia a dia, que o gestor, principalmente o da esfera municipal, ele tem duas alternativas. Ou ele faz uma boa gestão da sua GREI, da sua entidade municipal, ou ele opta pelo desleixo, pela negativa geral de existência desse partido. Então, nossa sugestão é para o acréscimo ao artigo 54S, parágrafo 2º, para dizer assim, requerida a regularização, e aí concordo com o texto da Denise, deferida a regularização, o processo de suspensão de anotação do órgão terá sua tramitação suspensa mediante decisão do juízo competente que declare, ao menos em caráter liminar, a aptidão dos documentos para afastar a inércia. Então, o que queremos contribuir seria, respeitadas as normas de escrituração contábil do Conselho Federal de Contabilidade presentes nas respectivas resoluções partidárias, que todas elas reforçam a existência de uma técnica contábil que é muito pouco vista, que é a valoração das gratuidades. Então, no exercício da profissão contábil, nós temos hoje, na verdade, desde 2012, 21 de setembro de 2012, foi editada uma norma técnica chamada ITG 2002, revisada, tendo sua primeira revisão
que diz que as gratuidades serão valoradas pelo profissional da contabilidade. Ou seja, respeitadas as regras da escrituração contábil presente na documentação, aí sim o julgador poderá sim tornar, ainda que liminarmente, a opção do gestor da GREI como uma possibilidade viável no requerimento. Ou seja, estamos falando da presença da contabilidade, a mesma que é vista nas prestações de contas anuais, vista também no requerimento de regularização, ainda que não se trate de uma prestação de contas, mas a materialidade necessária para tal análise passa sim pela profissão, pela técnica, pela melhor técnica do profissional contábil, que ele vai valorar todas as gratuidades. Então, na prática, não existe uma declaração de inexistência de movimento econômico, nem pela atuação do profissional da advocacia, nem pela atuação do profissional contábil, muito menos por todas as tratativas necessárias para que se realize uma eleição, para que se realize qualquer ato partidário, ainda que seja a notificação de um dos membros via correio, um simples selo, ele é omitido no formato que aí está, não do ponto de vista jurídico, mas sim do que se fez com a prática, de se apresentar uma declaração negativa geral de ausência de movimento, inclusive econômico. Então, nestas palavras, eu fico muito agradecido pela oportunidade em apresentar esta realidade, que a regularização de contas passa pelo bom e fiel cumprimento daquilo que a profissão contábil faz de melhor, que é apresentar a situação financeira e econômica de uma entidade que seja municipal. Muito obrigado, senhor ministro, e vou aqui acompanhando os demais colegas e assim encerro minha fala. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Alexandre, pelas excelentes contribuições. Eu passo a palavra agora à doutora Vânia Siciliano Aieta. Com a palavra, doutora. Boa tarde, excelentíssimo ministro Dr. Sérgio Banhos, que preside essa audiência pública, excelentíssimos ministros Carlos Mário Veloso, Carlos Robar, ministro Benedito Gonçalves, que estava aqui conosco, doutor Rafael Clautal, do Ministério Público Eleitoral, doutor Eduardo Damian, representando a OAB. Honrada por essa grata oportunidade de participar dessa audiência pública pela Abradep, entidade que represento, nessa oportunidade, nós vamos com muita objetividade pontuar apenas duas questões. A primeira versando sobre o atendimento aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal nas citações da seara eleitoral. E a segunda sobre também o artigo 54S, notadamente a suspensão da tramitação do processo que aplica a sanção de anotação partidária e levantamento da suspensão em medida liminar. Sobre o primeiro ponto, o artigo 54G da proposta de resolução, que trata do recebimento da petição inicial e a citação do partido político para apresentar a defesa em 15 dias nos processos que têm como objeto o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido, o dispositivo não faz referência específica de como será essa forma de citação. A reflexão proposta resguarda cardeal importância para esse caso, pois que a inexistência de uma devida e rígida citação pode punir de morte a ampla defesa e o contraditório para os partidos políticos. E a própria natureza da ação requer que se garanta aos procedimentos maior segurança de suas formas para que se evite desconhecimento das ações em curso que poderiam levar até mesmo à extinção de alguns partidos. Então, para assegurar a maior segurança jurídica na citação, na forma do 54G, defende-se que haja inclusão do parágrafo 1º, conforme memorial encaminhado, com fins que a citação seja encaminhada via postal, iniciando o prazo depois da data adjuntada aos autos do processo do aviso de recebimento. Essa proposta toma como base o disposto no artigo 37,
da Lei dos Partidos Políticos, que dispõe nesse sentido, onde o legislador estabeleceu uma forma mais segura de citação e intimação para os casos de ciência quanto da aplicação de sanção. No caso concreto, apesar de não se tratar diretamente de uma sanção, o dispositivo legal se refere concretamente, né, ao procedimento que deflagra um processo que poderá ensejar a aplicação de sanção às agremiações. E por isso devemos resguardar a segurança para o pleno efetivo e gozo da garantia de defesa. A segunda questão pontuada pela Abradep, que trata da suspensão da tramitação do processo, que aplica a sanção de anotação partidária e o levantamento de suspensão em medida liminar, o parágrafo 2º dispõe que seja, no parágrafo 1º, dispõe que seja observado para a regularização das contas não prestadas o procedimento fixado na resolução que reger as contas omissas, sejam estas de exercício financeiro ou de campanha eleitoral. Mas ocorre que tanto o parágrafo 2º quanto o 3º da minuta determinam efeitos imediatos após a mera apresentação do requerimento de regularização das contas. O parágrafo 2º prevê que o processo de suspensão de anotação do órgão partidário tem a sua tramitação suspensa pela simples apresentação desse requerimento, prevendo, inclusive, o levantamento da suspensão, ainda que liminarmente. A Abradep entende que o procedimento revela-se incompatível com o próprio regramento do Instituto da Regularização de Contas Não Prestadas, que não possui efeito suspensivo. Assim, uma vez que o procedimento de regularização de contas em ambas as espécies de prestação de contas, tanto a partidária como a eleitoral, não tem efeito suspensivo, afiguraria-se contraditório o estabelecimento de sanção de suspensão da tramitação do processo que aplica a sanção ou mesmo o levantamento da sanção em medida liminar pela sua mera apresentação. A Abradep também, no esteio do que já fora sustentado anteriormente pela doutora Denise, do Tribunal de Santa Catarina, propõe que o órgão partidário regularize as contas não prestadas, observando o procedimento fixado na resolução que reger as contas omissas, sejam estas do exercício financeiro ou de campanha eleitoral, e só quando deferida a regularização dessas contas omissas, o processo de suspensão de anotação do órgão partidário possa ser arquivado mediante decisão do juízo competente, evidentemente após o efetivo recolhimento dos valores eventualmente devidos e as sanções cumpridas. Ministro Banhos, são essas as contribuições da Abradep e, mais uma vez, muito obrigada por esta oportunidade. Muito obrigado, doutora Vânia. É um prazer revê-la, ainda que virtualmente, e é sempre bom receber as sugestões da Abradep, que já estão anotadas. Passo, então, a palavra ao doutor Giovanni Couto da Silveira, que falará pela transparência eleitoral do Brasil. Com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar o excelentíssimo ministro relator desta proposta de resolução, Sérgio Silveira Banhos, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais membros deste colendo Tribunal Superior Eleitoral. Também gostaria de cumprimentar as demais autoridades presentes e as entidades, organizações, partidos políticos e cidadãos que estão apresentando suas contribuições nesta audiência pública virtual. A Transparência Eleitoral Brasil, a fim de contribuir com esse importante tema, gostaria de apresentar nesta tarde algumas contribuições, algumas sugestões que considera pertinentes para o aprimoramento da brilhante minuta de resolução que foi disponibilizada nas últimas semanas. A nossa primeira proposta vai ao encontro do que dispõe o artigo 54B, e é uma proposta mais simples e que busca acrescentar a palavra eleitoral após a palavra campanha, buscando garantir ali que haja uma maior claridade do dispositivo para evitar distorções que, porventura, no futuro venham a inviabilizar a aplicabilidade do referido dispositivo. A nossa segunda proposta, ainda no artigo 54B,
busca fazer uma alteração no que dispõe o inciso 3º, visto que a forma como está disciplinado atualmente a questão da comunicação das esferas partidárias deixa em aberto essa questão de qual órgão deve ser comunicado. Entendemos que quando há o trânsito em julgado do órgão da decisão, que julga não prestadas as contas de determinado órgão partidário, essa decisão tem que ser comunicada à instância partidária diretamente superior. Portanto, a sugestão da transparência eleitoral é de que, quando essa suspensão esteja relacionada com o órgão regional, municipal ou zonal, a comunicação seja direcionada ao órgão estadual do partido político. Além disso, quando há essa comunicação, quando há essa suspensão em relação ao órgão estadual, entendemos que essa comunicação deve ser direcionada ao Diretório Nacional, ao órgão nacional do partido político, buscando resguardar e evitar que contradições e obscuridades que, porventura, também acabem conflitando com a aplicabilidade do referido dispositivo. A nossa terceira sugestão vai ao encontro do artigo 54H, justamente garantindo a aplicabilidade em consonância com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 6.032, buscando acrescentar, então, a sugestão da transparência eleitoral para que acrescente-se um parágrafo, o parágrafo 2º, a esse dispositivo para garantir que, caso o órgão partidário, que porventura não venha a apresentar sua contestação, a sua defesa no prazo legal, possa, mesmo assim, participar, porventura, se for aberto a instrução probatória ou mesmo a apresentação de alegações finais, quando constituir procurador. Por fim, Excelência, a nossa última proposta também vai ao encontro do artigo 54R e busca garantir a autonomia entre as instâncias partidárias, garantindo, então, sugerindo que se acrescente um parágrafo 3º ao referido dispositivo, garantindo, assim, a autonomia das instâncias regionais, municipais e zonais, quando há a suspensão do órgão partidário estadual, garantindo, então, essa autonomia. Por fim, a Transparência Eleitoral Brasil gostaria de renovar os votos à Vossa Excelência por garantir a realização dessa audiência pública, mesmo diante do cenário de incerteza, diante do cenário de insegurança que estamos vivendo por conta dessa crise sanitária. A Transparência Eleitoral entende e acredita que é muito importante a utilização dos meios de comunicação digital a favor da democracia, a favor desse debate, desse tema tão importante. Portanto, agradeço a atenção de Vossas Excelências e devolvo a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Giovanni, pela excelente contribuição. Eu passo a palavra agora ao doutor Leandro Chemali, que já tem a palavra. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, boa tarde aos ministros, obrigado pelo espaço. Eu sou Leandro Chamada, sou secretário-geral do Partido Pirata, que é um partido em formação aqui no Brasil. Nós resolvemos participar dessa audiência mais para fazer um destaque sobre um tema que foi citado em uma linha dessa resolução e que nós vimos uma oportunidade que ela poderia ser um pouquinho melhor detalhada, dado que lá na lei eleitoral isso não é detalhado, que é a parte que fala sobre a relação com entidades de outros países, né? Obviamente, nenhum questionamento em relação a governos estrangeiros, mas em relação a entidades, pois a gente entende que esse tema, quando foi redigida a lei eleitoral, ele não foi muito bem detalhado, e passados os anos, né, mudou um pouco, né, a realidade em relação aos partidos terem uma atuação mais internacional, mais articulada entre vários países, e no caso específico do nosso movimento, o movimento do Partido Pirata, ele é um partido que ele nasce a partir de uma rede internacional, só que não é claro na lei eleitoral, em todas as outras leis e resoluções que a gente procurou, como que se dá essa relação, né? Então, por conta disso ter sido citado, repetido
nessa resolução, e ela ser uma resolução que é voltada à extinção, né, ao cancelamento do pedido de registro civil do Estatuto de Partidos, nosso estatuto já foi registrado junto ao TSE, a gente está naquele processo de coleta de assinatura, nós ficamos preocupados com isso. Então, eu sei que a dinâmica da audiência não é de pergunta e resposta, mas a gente realmente a gente não passou uma sugestão clara de redação, porque a gente precisa, a gente pergunta aos ministros qual é a interpretação hoje do que é Estado subordinado a entidades de outros países, né? E tem um ponto que nos chamou a atenção em uma das leis eleitorais, que fala da parte relativa à vinculação de propaganda de qualquer tipo por partidos ou entidades de outros países, né? E aí, como as mídias sociais elas foram regulamentadas, né, nas últimas portarias e leis na mini-reforma eleitoral, nós nos preocupamos com a seguinte situação de, por exemplo, ter candidatos oficialmente apoiados pelo Partido Pirata no Brasil e que forem divulgados em redes de outros partidos piratas de outros países. Por exemplo, o Partido Pirata Europeu, que tem membros oficialmente eleitos na Comissão Europeia, por exemplo, disso poderia ser enquadrado como uma violação baseada nesse artigo que fala do apoio de entidades de outros países. Então, nesse sentido, já caminhando para a conclusão, a gente queria deixar mais o alerta, né? Não tenha uma contribuição específica de texto, mas nós vimos nessa resolução uma oportunidade de que ela detalhe melhor quais são, né, os tipos de entidades de outros países que são vedadas pela lei dos partidos políticos, certo? E deixar indicado quais exceções, né, que tipos de relacionamentos, né, em relação entre partido e entidades de outros países que não estariam vetadas pela lei eleitoral. O ponto mais específico mesmo, né, em relação à parte da publicidade eleitoral, pelo fato de que redes sociais de diversos partidos de outros países podem vir a fazer posts, né, publicações de apoio a candidatos do nosso movimento, no caso do Partido Pirata aqui no Brasil, e isso, numa má-fé, né, poder ser enquadrado como uma propaganda internacional, uma publicidade internacional, mesmo que não envolva valores, mas o texto que existe hoje, ele dá base legal para que esse questionamento seja feito. Então, em linhas gerais, era isso que eu queria trazer e contribuir, e a sugestão que a gente deixa é de aproveitar essa resolução para que isso seja melhor detalhado, para evitar interpretações erradas e maldosas, e, logicamente, não pensando na eleição desse ano, a gente não está registrado ainda, mas pensando no futuro breve aí, para que não precise ser revista esse tipo de resolução quando isso vier a ocorrer, tá bom? Obrigado pelo espaço, até mais. Muito obrigado, doutor Leandro Chemalha, pela participação. É sempre bom, a audiência pública realmente não é perguntas e respostas, mas é ouvir, e nós ouvimos. Muito obrigado. Passo a palavra agora à doutora Daniela de Cássia Voknik. Desculpa se errei a pronúncia. Com a palavra. Olá, excelentíssimo senhor ministro Sérgio Banhos, eminentes ministros, senhoras e senhores que nos acompanham, boa tarde. Meu nome é Daniela Voknik, eu sou servidora da Justiça Eleitoral no Rio Grande do Sul e estou representando o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. A fim de apresentar sugestões para aprimoramento da minuta de resolução destinada a regulamentar os procedimentos a serem observados para o cancelamento do registro civil do Estatuto de Partidos Políticos e ainda para a suspensão da anotação de órgão partidário, o IGAD realizou um estudo específico sobre o tema, sendo que aqui eu pretendo apresentar uma das propostas que alcançou o consenso no nosso grupo. Embora a regulamentação que aqui se debate seja de grande interesse para o direito eleitoral, devido ao distanciamento social imposto pela pandemia e em respeito às recomendações das autoridades sanitárias e à premência do tempo que inviabilizou que discutíssemos todos os pontos
com o necessário aprofundamento, nos limitamos a apresentar considerações apenas sobre o procedimento de suspensão da anotação de órgãos partidários com o trâmite perante as zonas eleitorais e os tribunais regionais eleitorais. Em breve resumo, nós propomos que o processamento dessa ação seja simplificado e que seja detalhado no artigo 54P, conforme a sugestão que foi detalhada e enviada anteriormente por escrito. Consideramos que os processos de cancelamento do registro civil e do estatuto do partido político e o de suspensão da anotação de órgão partidário por omissão na prestação de contas têm natureza e consequências extremamente diversas, motivo pelo qual entendemos desproporcional que sejam submetidos ao mesmo rito processual. De um lado, o cancelamento do registro de um partido é uma medida extremamente rigorosa e definitiva, que poderá determinar a extinção da agremiação. Já a decisão que determina a suspensão da anotação sequer fará coisa julgada material, e ainda quando vigentes os seus efeitos, não atingirá outras esferas partidárias e não impedirá que o partido registre novas composições ou alterações estatutárias no SGIP. Mesmo a concessão de liminar, que já foi tratada anteriormente em processo de regularização de contas, terá aptidão, pelo que se propõe, para paralisar o andamento do processo de suspensão. Essas expressivas diferenças entre as consequências de cada processo fazem com que seja desproporcional que se estimule uma mesma tramitação processual e as mesmas garantias de instrução probatória para ambos. Por isso, em nossa sugestão, especificamos quem serão os demandados da lide, o modo como será feita a citação e limitamos as modalidades probatórias, a fim de simplificar o procedimento e prestigiar a duração razoável do processo. Para finalizar, com o sincero desejo de ter contribuído para a discussão, em nome do IGAD, também gostaria de louvar a iniciativa do TSE e ressaltar os significativos avanços que nós verificamos estar constantes na proposta de minuta. Muito obrigada. Desculpa. Nós que agradecemos, doutora Daniela, e passamos de pronto a palavra para o doutor Onésimo Pimenta Pedreira Ferreira. Está ativado o meu som. Vocês estão ouvindo? Eu aqui não ouço nada. Não escuta? Agora escutei. Tá pronto. Eu não estava escutando, ministro. O senhor estava calado, né? Não, estava calado mesmo. Por favor, o senhor tem a palavra. Boa tarde, senhor ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos, ministro Carlos Robac. Eu não tenho o hábito de participar desse debate, até porque não tenho formação jurídica, minha formação é publicitária, sou homem de comunicação. Mas essa intensa legislação que é produzida no Brasil eleitoral me trazendo preocupação há um tempo. Eu sou um homem experimentado, eu comecei política quando me alistei aos 18 anos e a minha geração estava nas ruas fazendo política, era o ano de 1968. De lá para cá já participei por tudo. E hoje, há mais de uma década, eu me dedico apenas à Secretaria de Comunicação do partido que eu represento aqui, o PTB. Mas a legislação no Brasil, a minha maneira de ver, isso é um debate, né? Na minha maneira de ver, ultrapassou do limite do razoável. Talvez pelas circunstâncias em que isso se deu, a legislação eleitoral passou a ser escrita com muita intensidade a partir de 1965, primeiro ano do regime militar, uma legislação que visava basicamente o casuísmo eleitoral, mas de lá para cá a justiça eleitoral virou uma
magnífica, enorme, e produz muita legislação. Eu vejo todos que estão envolvidos com isso, uma atenção muito grande, permanentemente, advogados, contadores, nesse processo. E hoje, participando do debate, eu vi mais uma vez isso. Eu, um sujeito com razoável experiência, eu fiquei olhando para um burro, olhando para um palácio, porque o debate realmente em alto nível. E é isso que me traz, lá da base, onde eu frequento, a reflexão que eu queria trazer para uma espécie da hora do recreio aqui do debate burocrático do tribunal. Um candidato a vereador de um município pequeno, uma eleição que se elege com 80 votos, uma coisa assim, que é muito comum no Brasil, hoje não pode ser candidato sem um advogado e um contador. Então, a complexidade disso, e isso não é tão longe, porque em 94, 98, bem quando começou o negócio de prestação de contas, eu que chefiava a campanha, eu fui o chefe da contabilidade e com aquelas anotações que eu fiz, eu fui ao Ministério da Fazenda do Rio de Janeiro e o sujeito organizou o relatório e consegui dar conta. Quer dizer, até aquela época, na década de 90, já quase no final da década de 90, a legislação era muito simples. Nessas últimas 2 décadas, a coisa perdeu o rumo. É muito complexo hoje a estrutura política partidária e eleitoral. E isso não é razoável. A justiça eleitoral, desculpe se alguém vai se ofender com isso, mas lá na rua, nos partidos, no meio político, o pessoal diz jabuticaba, uma coisa que só tem no Brasil. E não se pode permitir que a justiça eleitoral, que presta um bom serviço, tenha essa descrição com a realidade. Então, a reflexão que eu trago aqui é essa, que se busque a conexão com a base, se busque a conexão com o homem comum. A legislação não faz nenhum sentido, nenhum efeito se o homem comum não compreender ela, porque é dessa compreensão que vem a cidadania. E nós estamos extrapolando nisso. Antes que a gente venha a fazer no futuro uma audiência como essa, a extinção da justiça eleitoral. Porque se há uma desconexão, não custa, aparece de tudo. Nessa audiência mesmo eu já vi uma coisa que eu não conhecia. Mas é razoável. A legislação não pode perder contato com a realidade. E é essa conexão, essa reflexão que eu vim fazer aqui hoje. A extinção de partido político, eu não creio. Fizeram uma legislação 5 deram 10 de prazo para a cláusula de barreira. Quando chegou a cláusula de barreira, o partido que não atingiu a cláusula de barreira presidia a Câmara dos Deputados e o STF julgou um adito que não podia extinguir por causa dos direitos das minorias, foi extinto. Não há de ser a falta de uma prestação de contas que vai acabar extinguindo o partido político. Trazer a realidade isso. Era essa contribuição que eu queria dar e agradecer a oportunidade de participar e vou fazer questão de participar de novo. Muito obrigado, doutor Onésio, pela participação. Passo a palavra para a doutora Isiquele Silva Barros. Com a palavra, doutora Isiquele. Boa tarde a todos. Vossas Excelências me escutam? Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a mesa, em nome do excelentíssimo senhor ministro Sérgio Banhos, a quem eu também agradeço pela oportunidade de, na qualidade de acadêmica, falar nessa audiência pública sobre temática que eu tratei na minha dissertação de mestrado e que contou com a honrosa participação do também ministro dessa corte, Tarcísio Vieira de Carvalho, na banca examinadora. E para falar de um tema que
é pertinente a essa instrução que está sendo debatida nessa audiência pública, no que concerne ao controle de constitucionalidade dos estatutos partidários, que é realizado por essa Corte quando homologa ou anota as alterações estatutárias nos estatutos dos partidos políticos. Porque, como é sabido por Vossas Excelências, o controle de constitucionalidade dos estatutos no âmbito administrativo dessa Corte, ele é realizado desde a redemocratização em um lead case de relatoria do ministro Torquato Jardim, a PET 12.028 de 93. Então, é incontroverso que essa Corte, no ato da homologação ou anotação das normas estatutárias, ela realiza o controle de constitucionalidade. E o que eu identifiquei na minha dissertação de mestrado é que essa resolução, a 23.571 de 2018, ela não dispõe de um procedimento para impugnação das normas após a sua homologação por essa Corte. Então, entendo nesse sentido, respeitosamente, que há uma falha no controle de constitucionalidade que pode ser suprida como sugestão agora apresentada nessa audiência pública, no que concerne a possibilidade de apresentar impugnação a essas normas previstas nos estatutos dos partidos, que violem direitos ou garantias fundamentais dos filiados ou dos órgãos de hierarquia inferior. Ainda que se admita ser possível afastar a incidência de normas inconstitucionais em sede de controle difuso de constitucionalidade, no caso das questões intrapartidárias, é importante lembrar que esse controle ele é realizado tanto pela Justiça Eleitoral, quando existe pertinência com a realização do pleito, e também, e majoritariamente, pela Justiça Comum, o que por si só já é uma situação que denota uma insegurança jurídica até que essa questão seja decidida finalmente pela Suprema Corte. E a título exemplificativo, eu menciono o caso das cobranças de multa por desfiliação, que esse TSE recentemente modificou a sua jurisprudência, no sentido de não mais anotar ou homologar normas estatutárias que tenham esse teor. No entanto, aqueles estatutos que já possuem normas nesse sentido homologados, eles continuam tendo vigência, com decisões, inclusive, recentes do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, determinando o cumprimento do pagamento dessas multas, em evidente violação à liberdade de associação. De modo que nós entendemos, então, que é possível que essa Corte, no âmbito do seu poder regulamentar, ele estabeleça um procedimento para viabilizar a impugnação dessas normas que violem direitos ou garantias fundamentais dos filiados, após a sua homologação, e, nesse sentido, eu sugiro a inclusão do inciso 3º ao artigo 54b da minuta apresentada pelo ministro Sérgio Banhos, bem como a inclusão da seção 3, com toda a sugestão de procedimento, que inclui do artigo 54T até o 54Z, em respeito à autonomia partidária. Entendo que a legitimidade ativa ela deve ser limitada aos próprios filiados ou órgãos partidários de hierarquia inferior, mas, uma vez ajuizada a impugnação por um desses legitimados ativos, entendemos que, assim como as demais ações eleitorais e as ações de controle concentrado, em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, não cabe desistência. Nesse caso, caberia, então, ao Ministério Público assumir a titularidade da ação. E, portanto, são essas as nossas considerações. Agradeço mais uma vez a oportunidade, ministro Banhos, e farei chegar ao gabinete de Vossa Excelência e dos demais membros da Corte o inteiro teor da minha dissertação de mestrado, para que essa Corte tenha acesso. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ezequiele. Já agradecendo a participação, passo a palavra para o doutor Alexandre Medeiros de Castro. Com a palavra, doutor Alexandre.
Alô? Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Medeiros de Castro, eu sou servidor da Justiça Eleitoral, também com a colega Daniela, eu represento o IGRADE. Primeiramente, venho a cumprimentar a mesa, na pessoa do excelentíssimo ministro Sérgio Banhos, as demais autoridades presentes e as pessoas que nos acompanham. Eu já aproveito, então, o que a Daniela deixou aí para nós, que é um estudo do IGAD sobre a minuta, especificamente sobre o procedimento. Então, existem 2 sugestões do IGAD sobre como fazer o procedimento na questão específica de suspensão da anotação de partido político regional, zonal ou municipal. E aqui, então, eu trago 2 pontos que foram consenso dentro do nosso estudo, que é especificamente a participação do órgão superior no procedimento. Isso se dá porque a anotação ela é feita, segundo o artigo 35 da Resolução 23.571, é feita pelo órgão de direção nacional ou regional. Então, eles deveriam participar desse procedimento, sendo, inclusive, citados para ele. Né? E isso vem ao encontro do que falou o Giovanni, né, da participação do órgão superior no procedimento. Diversamente da senhora Vânia, da Abrapesp, a gente entende que a comunicação não deveria ser por AR, mas ela já vem de um procedimento anterior, que é o processo de prestação de contas eleitorais, onde já há todo um procedimento direcionado para a ampla defesa do órgão, então, omisso, e então a gente entende que poderia ser feito a forma eletrônica, atualizando, então, toda a forma de comunicação com o partido, já que é a obrigação deles manter atualizado o seu endereço eletrônico, né? E junto com isso as resoluções das eleições já prevêem preferencialmente a forma eletrônica de citação, intimação e comunicação. E como bem dito ali pelo Giovanni, a comunicação aos órgãos superiores da omissão se dá preferencialmente pela forma eletrônica. E então eu acho que é o momento de atualizar esse instituto, e esse instrumento de audiência pública demonstra que o meio de comunicação tem que estar adequado à tecnologia disponível vigente e não mais ao facsímile. Então, agradeço a oportunidade de manifestar nessa audiência pública a opinião do IGAD e obrigado a todos. Ao tempo que agradeço a participação do Dr. Alexandre Medeiros, já passo a palavra para a doutora Marilda Silveira. Com a palavra, doutora Marilda. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Mário, doutor Eduardo, meu companheiro. Então, o seguinte, eu apresentei algumas considerações no sistema, mas o sistema saiu do ar no meio do caminho, então eu vou falar, como o tempo é curto, as 2 que eu não consegui lançar no sistema, e vou chamar atenção para uma que está lançada no sistema, mas que me parece mais importante. Eu lancei 9, eu acho, considerações, e as 2 que faltaram foram as seguintes. O primeiro ponto é que o artigo 54S, parágrafo 4º, ele prevê todo esse debate que aconteceu até agora sobre regularização do órgão regional. E esse mesmo dispositivo, ele não está replicado para a regularização do órgão nacional. Me parece que a mesma problemática se aplica. Então, se no curso do processo do pedido de extinção do órgão nacional tiver um pedido de regularização das contas, como aconteceu, por exemplo, no caso do PCO, aí no tribunal, que julgou nesse pedido de extinção, se esse fato superveniente também seria conhecido. Se essa for a posição, então, que essa sistemática com as críticas aqui seja levada para o órgão nacional.
A segunda questão que eu não consegui lançar, né, e que me parece relevante, é que a resolução ela prevê que o órgão partidário fique suspenso enquanto não regularizar as contas. Nesse ponto eu trago um problema, mas eu confesso que não encontrei uma solução. É que não me parece ser possível estabelecer uma pena perpétua, né, que é a suspensão do diretório indefinidamente enquanto essas contas não forem regularizadas. Essa discussão aconteceu no caso dos candidatos que não prestam contas e que ficam sem quitação eleitoral. A solução que o tribunal deu foi estabelecer a suspensão, a não quitação eleitoral pelo período de um mandato. Mas qual é o problema disso? Que, na verdade, me ocorreu, né, aqui eu mesmo discutindo comigo mesma aqui nessa pandemia, é que o órgão nacional do partido, eventualmente mal intencionado, pode transferir recursos para um diretório municipal que é irrelevante e produzir inúmeras fraudes nesse diretório municipal. E como o diretório municipal vai ficar suspenso indefinidamente ou por um prazo limitado, isso cria uma abertura de fraude muito fácil de se praticar, né? Como não estabelecer uma pena perpétua de um lado e como não estabelecer a possibilidade de criar uma fraude perpétua de outro, eu não sei. Não sei uma solução para isso, mas foi um problema que me ocorreu. É uma solução que vai precisar ser encontrada. Um segundo ponto, e aí esse eu lancei, que me parece relevante, que eu trago aqui, são dois, na verdade. Um que é de mérito, e foi dito aqui pelo partido em criação, que me parece relevante, é que não existe, embora a resolução seja de procedimento, não existe regulamentação para o mérito da extinção dos partidos políticos. Essa é a primeira, né? E algumas resoluções do tribunal já trouxeram alternativas especificamente para doação de recursos que têm origem no exterior. E aqui a minha preocupação é com as pessoas, os brasileiros que exercem direitos políticos e residem fora do Brasil. Então, o tribunal ele colocou lá na resolução 23.607, no artigo 31, parágrafo 1º, que o que importa não é a origem dos recursos. Aliás, não é o titular dos recursos, é a origem dos recursos. Mas isso não resolve completamente o problema de quem reside no exterior. Então, essa pessoa reside no exterior, ela tem renda no exterior, renda lícita, obviamente, e ela não tem clareza sobre a possibilidade de exercer os direitos políticos doando recursos para as campanhas no Brasil. Como a consequência disso é muito grave, então, me parece essa uma boa oportunidade para, de fato, regulamentar as hipóteses de extinção de partidos políticos, sobretudo essas de recursos de origem estrangeira. E a última, já que só tem 30 segundos, é o prazo para ajuizamento dessa representação. A resolução prevê que, quando haja o trânsito em julgado, que só o Ministério Público seja comunicado. Me parece que o Ministério Público não tem prerrogativa melhor ou maior do que os partidos, que os partidos também sejam comunicados e que essa base de dados seja lançada no site do TSE, porque a origem da DI foi exatamente o fato de a suspensão do órgão partidário suspender o exercício dos direitos políticos indiretamente, e o cidadão não tem um banco de dados único para acessar. Se isso for lançado no diretório, no juízo municipal, no TRE, etc., as pessoas continuam sem esse dado consolidado. Então, o ideal é que se comunicasse, independentemente do juízo ou do TRE, que isso fosse para o TSE e que, junto com isso, viesse um prazo para ajuizamento dessa representação ou para representação do eleitor. É isso. No mais, as observações estão lançadas no sistema. Muito obrigada. Obrigado, doutora Marilda. Pode ficar tranquila que as suas 9 observações vão ser consideradas, inclusive as que não foram, por motivos técnicos, não se conseguiu lançar no sistema. Eu peço que mande essas por meio formalmente escrito até o dia 30, às 23h59. Eu vou reiterar isso ao final. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra para o último participante, doutor Guilherme de Salles Gonçalves. A palavra, doutor Guilherme. Boa tarde, eminente ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Mário Veloso Filho, não sei se o ministro Carlos Gorbach se encontra, eminente doutor Eduardo Damião, doutor Rafael, que representa o Ministério Público Eleitoral. Há uma virtude, mas ao mesmo tempo uma dificuldade de ser, segundo lista que recebi, o último a falar, sobretudo depois de tão brilhantes contribuições.
Então, na verdade, eminente ministro Sérgio Banhos, eu só vou reforçar 2 elementos aqui que me parece que já foram objeto de reflexões anteriores. O primeiro dele, eu corroboro aqui a preocupação levantada pela doutora Ezequiele Barros, que não à toa tratou disso na sua dissertação de mestrado, que diz respeito justamente ao mecanismo que possibilite o controle não só apenas daquelas 4 hipóteses nominalmente definidas pelo artigo 28 da Lei 9.096, que são reproduzidas no 24C da resolução, mas também que o caput do 17 e o caput do próprio dispositivo do artigo 2º da Lei dos Partidos Políticos, quando eventualmente o estatuto, aprovado ou não, ele também violar aqueles que são os princípios, os controles, os limites qualitativos de partido político, diz respeito ao regime democrático, ao pluripartidarismo, à soberania nacional, situações que, ainda que não tenham sido objeto efetivo, acho que não há um precedente, se não me equivoco, fora o caso do Sul é Meu País, que houve a tentativa de registro de um partido com essa lamentável proposta e que acabou sendo barrada pelo TSE. Mas eu acho que no viver do dia a dia dos partidos políticos, sobretudo nesse contexto histórico, tempos difíceis, como diz o ministro Marco Aurélio, me parece que é possível, sim, em primeiro aspecto, tentar, na linha daquilo que a doutora Ezequiele muito bem colocou, pensar se essa resolução também não pode ter um dispositivo que possibilite o exercício, ainda que não esteja literalmente previsto no artigo 28 da Lei dos Partidos Políticos, da já vetusta Lei 9.096 de 95, que também o caput do artigo 17, do próprio artigo 2º da Lei 9.096, se por acaso ocorrer algum tipo de modificação de programa ou conduta concreta que aponte para a violação desses que são os princípios fundantes que justificam a existência dos partidos políticos, tal qual se pode fazer quando do registro dos estatutos, esse controle conteudístico do Tribunal Superior Eleitoral, também na sequência, de acordo com o procedimento que a doutora Ezequiele muito bem coloca. E, para concluir, né, dentro da linha do que a doutora Marilda Silveira, também, como sempre, com muito brilhantismo, colocou e especificou, também essa questão das consequências da extinção, sobretudo, dos órgãos regionais, né? Diretório estadual, diretório municipal, no que pertine à possibilidade de lançamento de candidatos. Eu sei que isso pode parecer meio óbvio, mas como essa resolução vai ter um efeito, uma eficácia de regulamentação para o Brasil todo, às vezes, nas zonas eleitorais mais distantes, não fica claro que a eventual extinção ou a suspensão da anotação do órgão o impede do lançamento de candidatos. É preciso que se fique claro na resolução, até para que se tenha, dentro dessa perspectiva do Brasil como Estado, pelo menos assim considero, ao lado de outros teóricos, como um Estado de partidos, que sem o registro válido, o partido obviamente não pode lançar candidatos e, portanto, as consequências são sérias. São só dessas 2 preocupações, ministro Sérgio Banhos, que depois vou fazer chegar a Vossa Excelência refinada com as outras participações anteriores, e agradeço sempre, não deixando de reconhecer, esse compromisso do Tribunal Superior Eleitoral nessas audiências públicas, com que o IPRAD sempre pretende estar presente e contribuir. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a colaboração do doutor Guilherme Gonçalves. Agradeço, na verdade, a todos que se manifestaram e contribuíram para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Eu agradeço a presença do ilustre presidente desta corte, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Benedito e ministro Carlos Roba. E, nesse momento, eu pergunto ao senhor ministro Carlos Mário Veloso Filho e também às demais autoridades componentes da mesa virtual, no caso específico, doutor Rafael Clautal e doutor Eduardo Damian, se gostariam de fazer uso da palavra. Sim, presidente. Com a palavra do ministro. Senhor presidente dessa mesa, ministro Sérgio Banhos, representante da Procuradoria-Geral Eleitoral, doutor Rafael Clautal, representante do Conselho Federal da OAB, doutor Eduardo Damian. Cumprimento a todos os participantes dessa audiência pública. Quero, em primeiro lugar, louvar o trabalho de fôlego realizado pelo ministro Sérgio Banhos, que relator dessa minuta de resolução, e louvar também a sabedoria, né, da legislação que criou o Instituto da Audiência Pública prévia à edição das normas regulamentares pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esta audiência pública
é a prova da sua utilidade. Nós aqui ouvimos especialistas, representantes de partidos, a academia, entidades representativas de diversos profissionais envolvidos nessa questão da prestação de contas. Enfim, tenho certeza que as sugestões, as observações, que foram todas registradas pelo ministro Sérgio Banhos, muito contribuirão para a qualidade da resolução a ser editada pela Corte. São essas as minhas observações, presidente, ministro Sérgio Banhos. Obrigado, ministro Carlos Mário Veloso Filho. Doutor Clautal? Sim. Agradeço, desejo boa tarde, cumprimento o Tribunal Superior Eleitoral pela realização da audiência pública, o que faço em nome de Sua Excelência, o ministro Sérgio Banhos, que conduziu o profícuo trabalho hoje realizado e gentilmente convidou o Ministério Público Eleitoral a participar. Cumprimento as demais autoridades presentes e todos que contribuíram para a audiência, bem como os que nos assistem. Tendo o Ministério Público já encaminhado por escrito ao gabinete do ministro Sérgio Banhos nossas contribuições, nesse momento eu limito-me a agradecer, em nome do vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Renato Bril de Góes, e desejo pleno êxito na continuidade da análise da resolução. Obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Eduardo Damião. Queria só cumprimentar a todos. Boa tarde, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Mário Veloso Filho, doutor Rafael Clautal, ministro Carlos Zorbach, ministro Benedito, que também estava presente, ministro Luiz Roberto Barroso. Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, ministro, só parabenizar, eu tive cuidado de ler a minuta antes de ingressar nessa audiência virtual, e fiquei muito impressionado com o nível de detalhamento que Vossa Excelência imprimiu nessa minuta de resolução. E não tenho dúvida que as contribuições hoje aqui realizadas poderão aprimorar ainda mais essa resolução, mas que, a meu sentir, já está enfrentando muito bem um tema que foi outorgado agora ao Tribunal Superior Eleitoral regulamentar essa matéria. Então, só em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, ministro, agradecer o convite e parabenizar Vossa Excelência pelo excelente trabalho. Muito obrigado, doutor Eduardo. Finalizadas as exposições dos inscritos para a audiência pública virtual e não havendo mais considerações por parte das autoridades na mesa virtual, relembro que estaremos recebendo manifestações por escrito até às 23h50 de amanhã, dia 30 de junho de 2020. As sugestões deverão ser encaminhadas por meio de formulário disponibilizado no sítio eletrônico deste tribunal. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta audiência pública virtual. Muito obrigado.